Bem, pessoal, agora a gente vai ver como fazer para inserir um sumário no nosso documento. Todos esses elementos que a gente está vendo nessas videoaulas servem para que você consiga formatar um trabalho de aula de maneira rápida e de maneira fácil. Então basta você assistir às aulas e repetir, exercitar e você vai conseguir fazer isso. Quanto antes você começar, mais cedo você vai conseguir fazer isso de maneira independente. Então vamos ao nosso trabalho. Eu estou aqui no início do texto. A gente vai fazer o seguinte: eu vou inserir uns outros elementos para que a gente possa criar o nosso sumário. Então vamos descendo lá para onde está o nosso texto. E aqui chegamos até aquela última parte que a gente tinha. Eu vou fazer o seguinte: aqui eu vou inserir um novo tópico, que vai ser uma divisão do nosso texto. Eu tenho aqui a introdução e aqui eu vou colocar um outro tópico que vai ser o desenvolvimento. Isso aqui é apenas para ilustrar. Só que esse desenvolvimento, como eu quero que ele seja um outro capítulo, ele deve ficar em outra página. Então eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui antes da palavra, venho aqui em inserir e clico em quebra de página. Ele vai jogar para a página seguinte. Venho aqui no final, uso aquele recurso que a gente já conhece de inserir texto aleatório. Vou inserir 2 parágrafos com 4 linhas. Vou deixar a minha tabela aqui. Venho aqui depois da minha tabela, coloco assunto 1, que vai ser um outro tópico. Coloco mais um texto igual a rende. Vou querer 4 parágrafos de 4 frases cada um. E aqui eu coloco assunto 2 e vou colocar mais algum texto aqui. Então, 5 parágrafos com 3 linhas cada um. Como eu já tenho 2 elementos para ilustrar, eu vou inserir mais uma quebra de página e aqui eu vou colocar a conclusão também. Algum texto, vamos colocar mais 8 parágrafos com 5 frases cada um. Vou inserir uma outra quebra de página e aqui eu vou colocar as referências que vão ser usadas no trabalho e a gente vai ver numa próxima videoaula como formatá-las. Aqui eu vou colar referências que eu copiei do manual de normalização da UFLA, depois a gente vai formatar. Então agora eu tenho um documento que contém 10 páginas e a gente precisa fazer o sumário para esse documento. O que é o sumário? O sumário vai listar os títulos de cada uma das seções do meu documento e vai indicar em que página que eles estão presentes. Então, basicamente, a gente vai querer construir esse sumário aqui. A maneira que muita gente faz é criar uma tabela aqui e ficar verificando em cada uma das páginas onde estão os itens. Isso pode ser feito, mas o Word tem um recurso que permite criar o sumário automaticamente, e é o que a gente vai ver. Para que o Word possa criar automaticamente o sumário, a gente tem que dizer para ele de onde ele vai buscar os dados. Isso pode ser feito da seguinte forma. Cada um dos itens que a gente quer que apareça no sumário, a gente precisa formatar de uma maneira específica. Então eu vou selecionar aqui o meu item introdução, ele é um título, e eu vou formatá-lo com todas as letras maiúsculas e eu quero que ele seja alinhado à esquerda. Aí eu venho aqui em estilos e clico em salvar seleção como novo título rápido.
e dou o nome de título monografia. Ok, salvei, tá? Salvo esse novo item. O desenvolvimento, ele é um elemento também que é um título, é uma separação do documento. Então eu vou dar para ele também o nome de título monografia. Continuando, eu tenho meu assunto 1, que não é o mesmo nível, porque o assunto 1 ele está dentro do desenvolvimento. Então, eu também quero que ele seja formatado à esquerda. Ele não deve ter esse recuo, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso mudar aqui o parágrafo e tirar esse deslocamento da primeira linha. Certo? Vou colocar ele em negrito. Não vou colocar maiúsculas aqui e venho aqui, salvo, seleção como subtítulo monografia. O assunto 2 também é um subtítulo de monografia. Notem que ele foi alinhado ali à esquerda. E a conclusão, ele é um título monografia. Como já são estilos que eu criei, eu posso clicar novamente e fazer a seleção do estilo automática. E aqui em referências, a mesma coisa, é um título monografia. Eu quero todas em maiúsculas. Ok, então agora a gente já tem todos os nossos elementos formatados. É claro, a gente pode fazer outro tipo de formatação aqui nesse estilo. Eu posso aumentar o espaçamento antes, o espaçamento depois, certo? Para que o texto, o layout do texto fique o melhor possível para dispor a informação, separar cada um dos tópicos, mas o que nos interessa agora é o sumário e a gente vai ver como criar ele com a ajuda do Word. Chegando aqui então, no lugar onde a gente vai criar o nosso sumário, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui nesse item referências e é aqui que nós vamos encontrar a ferramenta para criar o sumário. Então tem aqui um botão sumário e ele me dá já sumário automático que eu posso selecionar e clicar. Se eu clicar num deles, o que vai acontecer? Como eu não tenho nenhum estilo definido no texto, dos estilos que o Word está usando para gerar o sumário, ele vai me dar um erro. Esse erro é justamente porque eu não estou usando a ferramenta sumário da maneira correta. Eu vou voltar aqui e ao invés de clicar num desses sumários automáticos, eu venho aqui em inserir sumários com essas reticências aqui. E ele vai abrir uma caixa que vai me permitir escolher de que maneira o sumário vai ser montado. Eu vou tirar essa opção aqui, eu não quero que apareçam hiperlinks, e vou clicar aqui em opções. Aqui eu vou dizer, olha, eu tenho todos esses estilos e eu vou dizer em qual nível que ele vai servir no índice. Então eu tenho os que o Word está usando, título 1, título 2, título 3 e assim por diante. Mas eu quero que o meu documento pegue o título monografia como sendo o primeiro nível e o subtítulo monografia como o segundo nível. Dou OK e OK. E ele cria automaticamente o sumário com os itens que eu mesmo formatei no texto. Eventualmente, pode ser que algum professor ou alguma revista, disciplina, enfim,
Não queira que essa indentação aqui do sumário aconteça, então você seleciona o texto, vem aqui na formatação de parágrafo e retira o recuo à esquerda. E aqui está pronto o sumário. Se você tiver formatado os elementos aqui com números, eles irão aparecer aqui. Agora o número da página está correto, então se a gente passar o mouse em cima, ele vai dar a informação de que se eu apertar a tecla Ctrl e depois der um clique, ele vai me jogar automaticamente para o elemento que eu selecionei, no caso, referências. Então, voltando lá para o nosso sumário, a gente viu que ele pode ser criado de maneira automática, basta a gente aprender a criar os estilos e depois usá-los aqui nessa ferramenta de sumário, certo? Na próxima videoaula, pessoal, a gente vai ver como formatar as referências. Até mais!